A Associação de Cultura Musical de Lousada é uma instituição de referência na área da música e de outras artes performativas no território do Tâmega e Sousa. E por isso, hoje viemos a Lousada, à sede desta instituição, localizada no centro desta vila de Lousada, para falarmos sobre os projetos, os atuais e os futuros desta associação que integra várias valências. A conversa é com o presidente da direção, Pedro Araújo. Fica o convite, venha daí para uma conversa que também tem música. Depois de termos ouvido a Raquel na flauta transversal, tempo agora para a conversa então com o presidente da direção da Associação de Cultura Musical de Lousada, Pedro Araújo. A Associação de Cultura Musical de Lousada surgiu em abril de 1975 para dar resposta a salvar a banda de música de Lousada. Mas desde aí foi uma história que foi com construção de valências. Exatamente. A Associação de Cultura Musical de Lousada nasce em 75 para tutelar a banda de música de Lousada que vinha já do século XIX, estava a atravessar um período de alguma turbulência e foi criada então esta associação. Nestes quase 50 anos, a construção foi exatamente essa, foi de ir acrescentando valências à associação. Começou então só com a banda. Entretanto, nos anos 90, conseguem criar uma escola de música de forma institucional. Criou-se o Conservatório de Música de Val de Sousa, que nós abreviadamente chamamos CVS, que conta hoje em dia com cerca de 400 alunos e cerca de 40 e tal professores. Portanto, é uma escola de música já com alguma estrutura, com alguma envergadura e com capacidade para produzir realmente uma formação musical de altíssima qualidade, pelo menos na nossa opinião, mas naturalmente somos Já lá vamos suspeitos. depois aos detalhes do conservatório, mas entretanto depois surge mais tarde a Academia Contra Danças para a Dança. Exatamente. Entretanto, depois surge já no século XXI, no início do século XXI, uma outra vertente, que é a Academia Contra Danças, que é uma escola de balé
e que tem também produzido grandes espetáculos. Mas só balé ou também dança contemporânea? Faz só balé, embora às vezes com os apontamentos mais contemporâneos, mas o cerne da atuação da escola é de facto o balé clássico. Voltando novamente ao aspecto fundacional desta associação, é também aqui que nasce aquilo que hoje é conhecido como o Clube Automóvel de Lousada. O embrião também começa por aqui com algumas provas que foram criadas no final da década de 70. Sim, de facto, algumas das pessoas que estiveram na origem da Associação de Cultura Musical de Lousada também estiveram noutras grandes criações, noutras grandes organizações que na altura nasceram em Lousada, nomeadamente o Clube Automóvel de Lousada. Aliás, nas paredes da sala onde nós estamos, há aqui algumas personalidades que exatamente fizeram esse percurso, ajudaram e estiveram presentes na criação desta associação, participaram nos órgãos sociais da Associação de Cultura Musical de Lousada e estiveram também nos órgãos sociais e na criação, por exemplo, do Automóvel Clube de Lousada. Ainda antes de entrarmos em cada uma das vertentes, como é que é assegurado o financiamento da associação? E existem sócios também pro bono na associação, além do financiamento depois que resulta também da própria formação do conservatório? Exatamente. A principal fonte de financiamento da associação é naturalmente o CBS, o Conservatório do Val de Sousa, porque é através dessa escola de música oficial que nós recebemos a esmagadora maioria das verbas com que gerimos a associação. Portanto, pode dizer-se que a grande base económica e financeira da associação é de facto o CBS, porque recebemos do governo umas comparticipações para dinamizarmos o ensino da música a esses 400 e tal alunos. Para além disso, também é verdade que uma associação é naturalmente constituída por sócios, há uma cota anual para todos os sócios e daí também provém algumas verbas, e depois também é verdade que algumas das atividades que vamos dinamizando, sejam espetáculos da Academia Contradanças, sejam espetáculos às vezes de outras vertentes de que ainda não falamos, também há alguma receita que se vai gerando, embora não com o significado que têm as receitas, digamos, do Orçamento de Estado. Vamos então falar de cada uma das valências. A Banda de Música de Lousada, que é a primeira vertente que a associação se dedicou, hoje em dia é composta por quantos elementos? Qual é a sua principal atividade em termos de funcionamento? Porque não é a tradicional banda filarmónica a que estamos habituados. Não, de facto, nos últimos anos, a Banda de Música de Lousada, que esta associação tutela, tem desenvolvido um projeto e uma filosofia de atuação que não é, de facto, a participação nas nossas festas populares. Tem desenvolvido um repertório que é mais de auditório, portanto, de concerto, e neste momento conta com cerca de 50 músicos e tem um maestro na sua direção musical. Mas, na verdade, dependendo das peças com que estão a lidar em cada momento, esse número pode variar. Portanto, de acordo com o projeto que está a ser desenvolvido em cada momento, o número de músicos, de executantes vai variando. Mas, na sua totalidade, estão envolvidos no projeto cerca de 50 músicos e esta direção, estamos no primeiro mandato, mas desde que entramos temos perseguido um caminho de levar a que a constituição da Banda de Música de Lousada seja feita sobretudo com atuais alunos e atuais professores do CBS ou então com ex-alunos do CBS. Neste momento, para grande satisfação nossa, já que isso não acontecia quando nós entramos em funções, 98% da Banda de Música de Lousada neste momento é constituída exatamente por esses ex-alunos, atuais alunos e atuais professores do CBS. No caminho de progresso da associação, o passo seguinte seria falarmos do conservatório, mas eu gostava de deixar o conservatório para o final. Depois tem também um coro feminino. Sim, uma outra vertente da associação é um coro feminino
que tem tido também uma história de enorme sucesso a nível nacional e até internacional. Tem participado nos últimos anos em concursos internacionais de coros com alguns prémios muito interessantes, alguns primeiros prémios, segundos prémios, enfim, mas tudo com grande satisfação de quem está nos órgãos sociais, até porque a qualidade que esse coro tem é reconhecida a nível nacional e internacional, como disse. Esse coro feminino também é constituído por atuais alunas e ex-alunas do CBS, portanto, estão a ver que tudo isto está ligado e a qualidade do trabalho que aqui se faz em termos musicais depois se reflete nas formações que vamos conseguindo desenvolver e tudo se coordena para que, de facto, a instituição funcione de forma interligada. Entretanto, o projeto mais recente, vamos falar de outros projetos para o futuro, mas o projeto mais recente, já concretizado, do início do século XXI, é a Academia de Dança, Sim. o Contradanças. Como é que surge esta fusão de ter também a dança como arte aqui na CML? De facto, o ensino da dança, em termos formais, era uma necessidade que se sentia na comunidade no início deste século. E como é normal, suponho eu, muitas pessoas viram na Associação de Cultura Musical de Lousada uma instituição com credibilidade, com força, com estrutura, para lançar uma escola que realmente pudesse oferecer a Lousada e aos concelhos limítrofes uma escola de dança com alguma qualidade e com garantias de que ia ser um projeto desenvolvido ao longo de vários anos e que não fosse um projeto meramente comercial e pontual de dança, que fosse uma coisa estruturada, que se dedicasse ao ensino do balé clássico e, portanto, a Associação de Cultura Musical de Lousada terá surgido para muitas pessoas, nomeadamente para algumas instituições locais, como a melhor estrutura para incluir essa escola de dança. E o que é certo é que foi uma aposta bem pensada e bem sucedida, porque a escola continua a atuar e com enorme sucesso. Antes de irmos ao Conservatório do Val de Sousa, que até pelo nome acaba por ter uma abrangência bem maior e bem mais longe do que Lousada, tenho uma curiosidade. Como é que é o envolvimento da sociedade lousadense com esta associação e na participação na banda de música, na Academia Contradanças, no coro feminino? Como é que é esse envolvimento da sociedade aqui de Lousada? Nós temos procurado, e também é uma das diretrizes desta direção, a que tenho o gosto de presidir, é procurar sempre um envolvimento cada vez maior da sociedade civil. Isso tem-se conseguido, nomeadamente na questão do público que comparece aos espetáculos da Academia Contradanças, ao público que aparece para os espetáculos do CBS. Portanto, nota-se que há um carinho muito grande da comunidade em relação a esta associação, há um grande interesse por tudo o que aqui acontece. Posso dizer que, por exemplo, o último espetáculo da Academia Contradanças, que tivemos que deslocar para Gaia, para o auditório do Olival, já que o auditório municipal em Lousada ainda continua com obras que impossibilitam o seu uso, teve lotação esgotada. Eram centenas de lugares e o espetáculo, apesar de ter sido em Gaia, de uma escola de Lousada, estava completamente esgotado e naturalmente que não foi com pessoas de Gaia, foi com pessoas de Lousada. Mas vocês também têm muito esse hábito, porque têm um concerto anual na Casa da Música. É mais do que um, na verdade. E porquê fazer estes espetáculos na Casa da Música? Bem, o concerto do Olival está explicado por impossibilidade. Exatamente. Mas esse espetáculo esteve esgotado e havia procura ainda de pessoas, de bilhetes para entrarem, o que não foi possível, porque já estava com a lotação esgotada. Mas é verdade que o mesmo acontece regularmente com os concertos que fazemos na Casa da Música, por norma 2 em cada ano, um concerto de Natal e outro concerto por altura da primavera, que se chama Os Parceiros da Terra, e esses concertos na Casa da Música, na maior sala da Casa da Música, na Sala Sugia, por norma também têm lotação esgotada e há sempre mais procura do que oferta em termos de bilhetes. É para levar também aquilo que vocês fazem, um showcase
na segunda maior cidade do país. É esse o intuito de fazer estes espetáculos bianuais na Casa Sim. da Música? Tem dois grandes objetivos. O primeiro será esse, de mostrarmos num palco realmente já com dimensão nacional a qualidade do que aqui fazemos. Nós entendemos que a qualidade do que aqui se produz, nomeadamente nesses dois momentos, do concerto de Natal e do concerto de Parceiros da Terra, que tem qualidade suficiente para estar num palco do nível da Casa da Música. E depois também há a outra vertente de levarmos Lousada, o público de que estávamos a falar, a comunidade, de levar a essas salas que são de referência aqui pelo menos para o norte do país e que assim todos têm uma oportunidade de estar nestas salas, de irem à Casa da Música e muitas vezes para aplaudir os seus filhos, os seus familiares, o que é uma forma de unir estes dois objetivos e normalmente tem corrido tudo muitíssimo bem e com lotações esgotadas. O Conservatório de Val de Sousa, que começou por ser a Academia de Música da Associação de Cultura Musical de Lousada, é, sem dúvida, se calhar o maior projeto desta associação. Sem dúvida nenhuma. É o maior projeto, é o que envolve mais pessoas, é o que realmente traz o principal financiamento à associação, é a nossa principal responsabilidade, é com o CVS que temos o maior número de parcerias, é de facto o grande motor da grande dinâmica que tem a associação, é de facto o CVS. E é muito por mérito e pela grandeza dos números que o CVS representa que a Associação de Cultura Musical de Lousada se constitui também como, provavelmente, a maior instituição cultural da nossa região, do Tâmega e Sousa. É sobretudo por causa do CVS. O Pedro já disse que atualmente frequentam mais de 400 alunos. Cerca de 400 alunos. Cerca de 400 alunos aqui o Conservatório. Qual é a sua proveniência? São fundamentalmente do concelho de Lousada e de zonas limítrofes? Quais são as características dos alunos que vêm para o Conservatório do Val de Sousa? Sim, a esmagadora maioria dos alunos são de Lousada e dos concelhos limítrofes, nomeadamente em concelhos onde não há ensino articulado da música, como por exemplo Penafiel ou Passos de Ferreira, mas mesmo de outros concelhos limítrofes onde há ensino da música, há alunos que vêm para o CVS exatamente à procura da qualidade que aqui se oferece. Mas também é verdade que há alunos de concelhos mais distantes que frequentam o CVS. Por exemplo, a menina, a executante que vamos ouvir no final desta conversa, que é a Matilde, por exemplo, reside em Santo Tirso, mas isso acontece com alguma regularidade, de haver alunos que, pelas referências que têm em relação ao CVS, que venham de concelhos mais distantes e até fora, digamos, da nossa região, do Tâmega e Sousa. É normal isso acontecer com alguma frequência. Para cerca de 400 alunos, temos que número de professores? Neste momento temos 40 e poucos professores. E os professores dedicam-se apenas ao ensino ou são também profissionais da música que têm experiência como executantes? Sim. A maior parte dos nossos professores, para além da atividade letiva, desenvolve outras atividades como músicos profissionais, nomeadamente em bandas, nomeadamente noutras escolas também, não oficiais de música. Temos, por exemplo, o caso do nosso professor de canto, que regularmente presta colaboração com o Teatro Nacional de São Carlos, como se sabe, é o nosso Teatro Nacional da Ópera, e, portanto, o nosso professor de canto, o professor José Corvelo, tem muitas participações em espetáculos de ópera que são apresentados no São Carlos. Portanto, há muitos professores que têm participações profissionais a outro nível e que nós entendemos que são uma mais-valia para eles e para a própria instituição e para os seus alunos. Eu vi que vocês têm várias vertentes, o Pedro já falou do canto, as vertentes da viola, do dedilhado, o piano, a flauta, o saxofone. Cobrem todas as vertentes e todas as áreas instrumentais, ou quase? Praticamente todas, não direi todas, porque pode haver alguma que nos escape, mas o ensino da música aqui abrange quase todas as áreas, quase todos os instrumentos, de tal maneira que é possível nós termos em funcionamento atualmente 2 orquestras e uma banda,
com todos os instrumentos que isso implica, com alunos nossos e com professores nossos. Portanto, nós temos aqui orquestras de sopro com todos os instrumentos de sopro, temos a banda com todos os instrumentos que isso pressupõe, temos piano, temos percussão para todas as formações, quer para a banda, quer para formações jazz. Temos, de facto, uma abrangência bastante grande em termos de instrumentos e de áreas musicais. E os alunos, quando terminam a formação aqui no Conservatório, a maior parte deles segue uma formação depois superior na área da música, fundamentalmente para serem instrumentistas, para assumirem o ensino da música. Já fizeram um estudo sobre quais são os percursos pós-formação no Conservatório? Sim. A pergunta colocada dessa forma tem que ter uma resposta negativa, isto é, a maior parte dos alunos não segue, de facto, música depois de terminar aqui o 5º grau, que corresponde mais ou menos em termos de escolaridade ao 9º ano de escolaridade. A maior parte não, há sempre um número de alunos, mas que não é a maioria, que segue, de facto, os seus estudos em música para os graus seguintes, isto é, no secundário fazem formação especializada em música, ao mesmo tempo que fazem a formação geral na Escola Secundária de Lousada, mas a esmagadora maioria termina a sua formação musical, como é normal, no 5º grau, e a nossa grande luta é para que continuem ligados à música, e é por isso também que desenvolvemos projetos como, por exemplo, o Coro Feminino, que eu já disse que é constituído por algumas alunas que passaram por cá, e, portanto, estarem no coro feminino é uma forma de depois de terminarem o 5º grau, continuarem com um vínculo à música e à associação. A própria banda de música de Lousada, eu também já o disse, é constituída por muitos ex-alunos, que terminando também o 5º grau têm mais uma forma de continuar ligados à música e à instituição. E está já para nascer um outro projeto em que outros alunos também vão ter a oportunidade de continuar a ligação. Esse projeto, e o tempo voa ao som de um ritmo mais compassado e mais rápido. Mas a vossa intervenção na sociedade não se fica apenas pelo Conservatório em termos de ensino, vocês também estão ligados às atividades extracurriculares desta área no território. Sim, entendeu a Câmara Municipal de Lousada que esta instituição, esta associação, também seria uma boa solução para a dinamização das atividades de enriquecimento curricular, quer no pré-escolar, quer no primeiro ciclo. E é verdade que nos últimos anos nós temos sido responsáveis pela dinamização não só de atividades musicais, em termos de AEC, mas também de atividades lúdico-expressivas, portanto, na área, digamos, de mais da representação, do teatro, das expressões corporais. Mas temos protocolo com a Câmara Municipal e todas as atividades, quer musicais, quer lúdico-expressivas, são de facto a nossa responsabilidade, e tudo parece que corre muitíssimo bem, porque ano após ano, a Câmara Municipal nos propõe que o protocolo possa continuar em vigor, e nós temos acedido também com muito gosto, porque temos muita gente, de facto, com formação dentro da instituição, que naturalmente depois faz esse complemento com as escolas. E agora os projetos para o curto prazo e também para o médio prazo. O que é que pode ser desvendado e levantada a cortina? Bem, eu posso falar de duas questões, uma a curto prazo e outra a médio prazo. Não vou levantar o véu sobre questões a longo prazo, porque ainda não é certo. Todos sabemos que há muitas questões a longo prazo que depois, por diversas muitas variáveis podem não acontecer. De maneira, vamos falar a curto e a médio prazo do que já é certo e já está para acontecer. A curtíssimo prazo vai agora acontecer em abril a dinamização de um ciclo de espetáculos em que se vai apresentar a obra Requiem de Mozart, na sua totalidade, em grande formato, com uma grande banda, que é a banda de música de Lousada, mas no seu máximo formato, com coros também em grande formato e em grandes cenários. Vai acontecer a primeira apresentação, posso dizer-vos,
em Felgueiras, no Mosteiro de Pombeiro, no âmbito do Festival de 2022 de Pondeló, agora em abril. Depois, a mesma obra e nos mesmos moldes vai ser apresentado também em Amarante, no Marco de Canaveses e, por último, terminar já em maio, dia 1 de maio, em Passos de Ferreira. Para além disso, em abril, que costuma ser realmente um mês muito forte aqui em termos da associação, porque é o mês, como se disse no início da nossa conversa, da fundação, e portanto o mês de abril é sempre reservado para grandes eventos. Isso é um grande evento para abril, mas há outro. E este ano, em abril de 2022, vai nascer uma nova vertente da Associação de Cultura Musical, já por força e por trabalho desta direção, que será o Jazz Ensemble do Norte, portanto uma big band direcionada para a música jazz e que vai ser sediada aqui na Associação de Cultura Musical de Lousada, que pretende ter essa abrangência do norte de Portugal, pelo menos, e que, mais uma vez, vai ser formada, está a ser formada, sobretudo com atuais e ex-alunos e professores da instituição. A médio prazo, posso falar rapidamente, uma coisa que também vai nos próximos dias aparecer em termos de redes sociais, que é o primeiro concurso internacional de canto lírico de Lousada, que vai ter agora o seu lançamento online e que terá a sua fase final na primeira semana de julho de 2022, que esperamos possa trazer a Lousada muitos cantores. Realizado aqui em Lousada, com a organização ACML, e que esperamos possa trazer a Lousada muitos cantores e cantoras líricas de toda a Europa. Com estas excelentes notícias sobre os projetos que estão a caminho da CML para o curto e médio prazo, não havia melhor forma de fechar esta conversa, ou quase. Estamos nesta sala, que é a sala nobre da direção. Vocês podem não conseguir ouvir, mas nós conseguimos aqui ouvir de fundo os vários instrumentos tocados pelos alunos de conservatórios nos diferentes estudos que eles têm à disponibilização para aprenderem, para tocarem, para depois se tornarem músicos. Mas, de facto, este é um local onde se respira, transpira e se ouve muita música. Fechamos com mais uma interpretação. Desta vez, a Matilde ao clarinete. Obrigado, Pedro, e muito sucesso para a associação. Obrigado pelo interesse, muito obrigado pelo convite. Foi um gosto muito grande.